Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais e continuarmos aqui atualizadíssimas no universo das ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria trazer um HC junto à sexta turma do STJ, falando a respeito do conflito que acontece entre o defensor, seja ele advogado, seja ele defensor público, e o paciente, o cliente, o réu. Quando acontece um conflito entre ambos, o que prevalece? Essa é a questão que fora debatida no HC 839-602, conforme você está vendo aí. Como eu já disse, eu sempre falo, dá uma lida depois lá no HC para você se inteirar de maneira mais profunda. Aqui, para ser rápido, nós trazemos os pontos mais objetivos, um resumo, mas um resumo bem bacana, para você ficar atento, atenta, atualizada ao que está acontecendo no universo das ciências criminais. Nesse HC que você acabou de ver, o HC 839-602, o STJ decidiu que a defesa técnica prevalece sobre vontade do réu em conflito quanto a recurso excepcional. É isso. Quando há um conflito entre acusado e o defensor, o paciente, o réu ali, o defensor, o que deve prevalecer é a orientação técnica, é a defesa técnica, é a vontade técnica, ou seja, havendo conflito entre o acusado e seu defensor em relação à interposição de recurso excepcional, prevalece a ponderação realizada pela defesa técnica, nos termos do artigo 574 do Código de Processo Penal, CPP. E só para lembrar, quando nós estudamos ali o processo penal, os recursos, e o artigo 574, eu vou falar um pouquinho mais à frente, com base na sustentação ali da ministra Laurita Vaz, sexta turma, que o que prevalece é o princípio da voluntariedade. E já nós vamos falar sobre isso. No caso em tela, olha para cá para você pegar bem, o réu alegava cerceamento de defesa devido à não interposição de agravo em recurso especial pela Defensoria Pública. Ou seja, o réu estava sendo assistido pela Defensoria Pública e, nesse sentido, ele começou a discutir e falar com o defensor o seguinte: olha, tem-se que interpor o recurso por causa disso. Existem situações favoráveis a meu respeito, então o recurso tem que ser interposto. Essa foi a grande questão e o debate que aconteceu ali. E aí a sexta turma, com base nesse HC, relatoria da ministra Laurita Vaz, entendeu o seguinte: entendeu que o que deve prevalecer é sim a defesa técnica. E por que deve prevalecer? Com base no princípio da voluntariedade, previsto lá no artigo 574 do CPP, como nós já falamos aqui um pouquinho antes, a defesa cabe o exame de conveniência e oportunidade da interposição dos recursos. O que a ministra Laurita Vaz quis dizer? Que quem entende do processo, que quem estudou, que quem trabalhou os pormenores, foi o defensor, o advogado. No caso ali, o advogado público, no caso ali, o defensor público. Então, ninguém melhor do que ele, por ter entendido, de saber se vai interpor recurso, se vai perfazer as diligências, se vai desenvolver as questões ali atinentes ao processo. O réu, no caso, ele não estudou para aquilo. O réu, no caso, ele não verificou as questões. E por isso, ele não tem que dar pitacos. Ou seja, quem decide com base no princípio da voluntariedade, com base lá no artigo 574 do Código de Processo Penal, é o defensor, seja ele o advogado privado, seja ele advogado público. No caso aqui em tela, defensor público. Ministra Laurita Vaz ainda trouxe o precedente consubstanciado lá no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 188-703. Dá uma lida lá depois, porque o Supremo Tribunal Federal corrobora tal questão. O que
acontece, e essa é a nossa crítica sempre construtiva aqui agora na nossa análise, é o seguinte: no grosso, objetivamente falando, pelo que foi trazido no caso em si, pela decisão da ministra Laurita Vaz, é que o defensor público estava completamente com a razão. A ministra Laurita Vaz não quis levar em consideração se houve uma desídia, ela fala isso, né? Que não houve desídia, que não houve preguiça, que não houve inabilidade técnica, porque o defensor não quis interpor recurso. A análise dela foi com base num critério bem objetivo no sentido do princípio da voluntariedade. Ele tem obrigação de saber o que está fazendo e, nesse sentido, ele não quis interpor recurso, e é isso que prevalece dentro do conflito entre o defensor e o réu, o paciente. Mas olha a pergunta que eu quero fazer para você. E se, de fato, o defensor, o público, ou o defensor privado, o advogado, se de fato eles tiveram inabilidade técnica, se de fato eles tiveram desídia, se de fato eles não conduziram o processo como deveria ser conduzido? Isso acontece? Claro! Eu mesmo aqui do Pré-Pessoa Advogados Associados peguei um caso lá no final de ação de revisão em que fora trabalhado nitidamente ali uma inabilidade técnica. E se de fato o advogado, em outrora, lá nos primeiros passos, primeira instância, segunda instância, ele tivesse atuado com presteza, com destreza, verdadeiramente o paciente não estaria naquelas condições. Às vezes, no ímpeto, um advogado de outra área, ele que não seja da advocacia criminal, ele pega ali o caso e acaba não desenvolvendo bem a análise do processo, e aí nós passa-se a perceber uma inabilidade técnica. Às vezes é por desídia mesmo. Às vezes na defensoria pública, os defensores ali abarrotados, assoberbados de trabalho, de casos, de processos, não conseguem dar a devida análise, por mais competentes e brilhantes que sejam, não conseguem dar a devida atenção para o processo e, naquele sentido, não conseguem ali desenvolver a melhor defesa técnica que um advogado privado ali que está tão somente naquele caso consegue se debruçar, consegue fazer toda a análise, consegue fazer todo o detalhamento do caso. E se isso acontecer? Com a devida vênia, a ministra Laurita Vaz trabalha a análise de uma forma objetiva. Eu não li o processo como um todo. Eu não fiz uma análise. Estou partindo da premissa que a ministra Laurita Vaz tem razão. Mas o que eu quero mostrar para você é que você, como advogado criminalista, como advogada criminalista, pode subsequentemente se deparar com um processo, com algum paciente lhe procurando para resolver a questão, porque em outrora a assistência, a defesa técnica não fora bem desenvolvida. E aí? Como é que você faz, né? Então, reparem que a análise da ministra Laurita Vaz é uma análise bem objetiva. Mas isso que eu estou falando agora, essa crítica construtiva que eu estou trazendo, é para nós analisarmos o todo. E aí, você, atuando subsequentemente, tem que atacar todos esses pormenores. Porque a análise no processo penal, e em qualquer processo, de qualquer área do direito, não pode ser uma análise objetiva, mas uma análise pormenorizada, uma análise detalhada a respeito das questões. No caso aqui em tela que eu estou trazendo, sim, objetivamente, conflito entre defensor e o réu, evidentemente, o que prevalece, princípio da voluntariedade, artigo 574 do Código de Processo Penal, é a vontade do defensor, porque, convenhamos, foi ele que estudou, foi ele que fez a análise, foi ele que, de fato, se tornou o especialista da área. Mas quando não é isso que acontece? Mas quando, de fato, é uma desídia que acontece? Nesse caso, você precisa entrar em ação. Nesse caso, você precisa demonstrar
todos esses pormenores de maneira detalhada, de maneira pujante, para que o desembargador, para que o juiz, para que o ministro, se for o caso, consiga verificar que verdadeiramente, naquele case, houve uma desídia, houve uma inabilidade técnica. Por isso, você precisa estar atento, atenta a todas essas questões. A grosso modo, fechando o nosso vídeo, de maneira objetiva, o princípio da voluntariedade, defesa técnica, prevalece sobre o réu, sobre a análise do réu. Agora, no caso concreto, dependendo da situação, você precisa analisar todos esses pontos caso um processo nessa monta caia sobre os seus braços. Deu para entender? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo, analise isso e nunca se esqueça. Avante sempre!